Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Estamos começando mais um programa Cíntia Lagione. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o professor Apolo. Ele é o responsável, ele é o criador do projeto Manuelzão. Muito obrigada, professor Apolo, por nos receber aqui hoje nessa oportunidade. É um prazer para mim. Me conta uma coisa, como que surgiu essa ideia do projeto Manuelzão? Foi muito complexo. É uma mistura de questões existenciais, políticas. É um pouco da história da sua vida? É um pouco a história da minha vida. Foi numa época em que eu parei de acreditar muito na via de partido político, na questão meramente eleitoral. Certo. Mas eu não tinha desistido ainda de que a política é importante para mudar o mundo. Porém, eu gostaria de pensar um projeto, não só para um país ou para um estado, né? Mas é uma questão maior, porque eu tinha morado em vários países do mundo, quando eu estive exilado, e eu comecei a achar que o mundo todo é uma coisa só. Então, eu tentei pensar um projeto de intervenção política, social, com a participação intensa da sociedade civil, que é que cria tudo. As pessoas se comprometessem um pouco mais, né, com uma causa de verdade. Mas não estava ainda claro a questão ambiental para mim, não. Certo. Eu queria... Você é médico, né? Sou é uma coisa médico. interessante a gente entender como é que o senhor foi parar. Mas foi justamente na medicina, preocupado com saúde, né? Porque na medicina eu me senti um pouco isolado. Porque o médico, a medicina, ele preocupa mais com a doença. É o problema pronto, né? O problema é o seguinte, o médico estuda clínica, cirurgia, para fazer um diagnóstico, e eu estava querendo evitar que as doenças acontecessem. A minha linha na medicina era a prevenção. Certo. Só que a prevenção não é uma questão médica. A prevenção é uma questão econômica social. A prevenção é qualidade de vida, é a qualidade ecossistêmica. Um dia eu fui fazer uma viagem à Serra do Cipó e na pensão que eu estava, o pessoal saiu para pescar. E falou, você quer ir com a gente? De noite, bem tarde, uma noite fria, sem lua. Eu fui e eles estavam pescando com arpão e iluminaram o fundo do rio com a bateria, um farol de caminhão. Sim. Quando eu vi aqueles peixes de todo tamanho no fundo do rio, saudáveis, aquela alegria, aquela coisa linda. Eles no ambiente deles? No ambiente deles, o rio Cipó não tinha poluição. Eu imaginei o seguinte, o que esse rio saudável é para os peixes terem saúde, assim tem que ser a sociedade humana, os bairros, as cidades, para os seres humanos ter saúde. Não adianta eu tratar uma pessoa e devolvê-la para o meio ambiente degradado, poluído, com problemas sociais, desemprego, falta de habitação, um mau transporte. Mesma coisa se eu tratasse um peixe no hospital, operasse o olho dele que está com câncer por causa da poluição. E devolve ele para o mesmo ambiente. Claro, e devolvesse o peixe para o mesmo ambiente. Então, a partir daí, surgiu a ideia do projeto Manuelzão, que é você ter uma visão ecossistêmica de saúde e a assistência médica seria uma coisa eventual. E não inverter a coisa, eu acabo produzindo mais doença numa sociedade injusta e quer que os médicos vão resolver. Aí, o mesmo sistema, né? Quem ganha dinheiro é a indústria da doença. Então a indústria da doença está ficando muito rica e o povo continua doente e fonte de lucro para uma indústria mórbida que aproveita daquilo, mas que ela não é culpada. Culpado é a política que leva o povo a uma miséria, um país rico igual ao nosso, a ter tanto problema social. Com certeza. E os objetivos principais do projeto Manuelzão? Trazer o peixe de volta para o rio, né? Sim. Esse é o objetivo operacional. Operacional. Ou seja, como toda a força da sociedade vem através da mobilização social, que é o pobre, é o rico, é o pescador, é o professor universitário, é o prefeito, é o vereador, é todo mundo. Mobilização não é um mutirão só de pobre, isso é uma visão equivocada. Nós decidimos lutar pela volta do peixe ao Rio das Velhas.
que depoimentos de 100, 80 anos atrás dizem que o Rio das Velhas tinha muito peixe, o povo podia usar água para irrigação e tinha peixe de mais de 50, 60 quilos em Sabará, que era o surubim. Que é pertinho de Belo Horizonte, justamente. Né? Por que ele desapareceu? Porque jogaram esgoto, lixo, agrotóxico, desmataram, jogaram terra dentro do rio, mineração, construção civil. Porque a chuva vai levando tudo para dentro do rio. Então, começou a ter mortandade de peixe. Então, nós íamos rodar a história ao contrário. Nós iríamos fazer as coisas voltarem atrás para o peixe voltar. Nem tudo que acontece na história é para o bem. No caso, nós destruímos o Rio das Velhas e os peixes. Então, o projeto Manelzão está lutando para tratar esgoto, para tratar do lixo, para mudar a mentalidade das pessoas, e o peixe volta. O peixe voltando, o grande saldo nosso, político, não é só a volta do peixe. Não é só poder nadar no rio, não é só poder fazer irrigação. É o saldo de crescimento da mentalidade humana, a mudança do pensamento humano, que será útil para todas as demais coisas. Então, o projeto Manelzão é um projeto político de mudança da mentalidade sem fronteira. A nossa proposta é mundial. Certo. E o senhor, em alguns artigos, o senhor fala que é uma questão de saúde coletiva. O senhor poderia me explicar essa questão? É aquilo do rio. Se eu trato bem do rio, se eu trato bem da sociedade, a saúde é consequência, a saúde coletiva. Não confundir saúde coletiva com saúde pública. Saúde pública é o SUS. O SUS é uma coisa interessante. O mesmo governo, a mesma sociedade que produz as doenças, cria o SUS para atender os doentes e não muda o meio ambiente, deixando as pessoas sem dinheiro, sem casa para morar, submetidas a violências de todo tipo. Então, se eu não for as causas, se eu não criar uma sociedade equilibrada do ponto de vista ecossistêmica, é a mesma coisa que eu queria dar saúde para os peixes que vivem num rio poluído. A mesma lógica que é aplicada ao rio, a sociedade é o nosso rio. Nós somos os peixes da sociedade humana. Certo. No caso do Rio das Velhas, a gente pode considerar o esgoto como o principal poluidor ou não? As indústrias também pesam muito? As indústrias pesam muito. A propaganda é que não pesam tanto, que é só o problema do esgoto doméstico. Mas tem o esgoto doméstico, das residências, o esgoto comercial, essas empresas que fazem pastel costumam jogar todo aquele resto de gordura no ralo, oficinas mecânicas jogam óleo diesel, laboratórios de faculdades e de empresas jogam aquele resto de substância química nos rios, isso inclusive as universidades. Então, você tem os efluentes, que são o líquido, e o resíduo sólido, que é o efluente sólido. Né? Na verdade, o lixo e o esgoto são descartes de uma produção, de um uso que os seres humanos fazem das mercadorias. Então, tudo isso junto com agrotóxicos, junto com a terra da construção que é levada para dentro dos rios, toco de cigarro. Quando tem uma chuva muito forte, isso revolve o fundo dos rios, aquilo volta de novo a tirar o oxigênio do rio, causa mortandade de peixe. Então não existe um fator apenas. É a mentalidade como a humanidade trata o meio ambiente. Isso acaba somando tudo e produzindo o resultado. A mortandade de peixe é um sintoma de uma doença mais ampla, que não afeta somente o rio. Certo. São as nossas doenças também, doenças humanas, o câncer, produtos químicos estão sendo disseminados no rio, nos alimentos, tudo isso. E quando chega numa situação que chegou o Rio das Velhas, já é o limite, né, professora? Claro, o povo estava acostumado a ver a mortandade de peixe. As autoridades ficavam publicando boletim dizendo que a coisa estava grave, mas ninguém resolvia fazer nada. Tem o projeto atitude, Manelzão, né? sem atitude. O projeto Manelzão falou, nós queremos despoluir o Rio das Velhas até 2010, agora prorrogamos para 2014. Nós podíamos ter conseguido um resultado melhor, já foi bom. Sim. O governador Anastasia, o Aécio, todo mundo esteve com a gente, o prefeito de Belo Horizonte, outros prefeitos daqui, nós nadamos lá em Santo Hipólito. O povo estava muito satisfeito, voltaram os peixes e tal. E esse peixe está voltando até Belo Horizonte. Já tem peixe que não aparecia há muitas décadas na região de Lagoa Santa. Então, até 2014 nós queremos nadar em Santa Luzia, Sabará, em Belo Horizonte, dentro do Rio das Velhas. Por quê? A região metropolitana e Sete Lagoas, infelizmente, Sete Lagoas tem um papel sério a cumprir aqui, o dever de casa,
Sete Lagoas é uma grande cidade, não trata seus esgotos. É um problema Então, sério. Sete Lagoas e a região metropolitana são os dois grandes focos de poluição do Rio das Velhas. Sete Lagoas é a segunda maior poluidora, né? Sete Lagoas atualmente está na segunda maior poluidora, e isso tem verba do PAC. Sete Lagoas tem que decidir se vai com o SAI ou vai com a Copasa, não interessa para nós. Exatamente, interessa tem que resolva resolver. o problema. Exatamente. Né? Não importa se o gato seja branco ou preto, o que interessa é que o gato pegue o rato. E uma situação muito interessante que a gente abordou ano passado é a questão que a gente aqui de Sete Lagoas paga na conta de água a taxa de esgoto. Ah, é, né? Então, tem a verba do PAC, tem a verba que o cidadão paga, e nós temos só 4% de esgoto tratado. Pois é, isso aí é uma falta de visão sistêmica. O esgoto que Sete Lagoas lança no Rio das Velhas, no Ribeirão Jequitibá, prejudica todos os municípios rio abaixo. Eu não acredito que o povo de Sete Lagoas queira fazer isso. Exatamente. A população fica dependendo da prefeitura e do SAI. Fica dependendo de órgão público, E a gente né? sabe que durante muitos anos a prefeitura e o SAI tiveram muitos problemas administrativos, coisas graves. E o prejuízo sobra para a sociedade, para as pessoas mais pobres, para o trabalhador rural que precisa de usar aquela água. Né? Isso que eu ia te perguntar, como que a comunidade ribeirinha vê essa questão? A comunidade ribeirinha chora quando lembra como era o Rio das Velhas, chora por ter mau cheiro no Rio das Velhas, eles não poderem morar perto do rio, chora por não poder usar a água do Rio das Velhas para irrigar, para nadar e para pescar. É como se tivessem tirado o sustento deles. Isso não é só a gente pobre ribeirinha, não, os próprios fazendeiros. Os grandes aliados do projeto Manelzão são os fazendeiros que valorizam por morar na beira do rio. Tem muita gente rica, fazendeiro, que gosta da água, gosta de pescar. Certeza. Então o nosso projeto ele não tem partido político, tem nada. Nós não queremos candidatar a eleição, a nossa escolha é um rio saudável, cheio de peixe, com água boa para você nadar e para poder irrigar e voltar ao que era antes. Nesse caso do Rio das Velhas, o progresso foi atrás. Certo. E uma coisa muito interessante que eu vi no site do Projeto Manuelzão é o trabalho nas escolas, né, professor Apolo? Porque vai aprendendo de pequenininho a cuidar, a preservar, né? Trabalho nosso. Envolve esse lado da criança. Eu né? até acho que a educação ambiental não podia ser só para criança e nem para pessoas pobres. A questão da educação ambiental tinha que também ser para deputado, prefeito e governador. Eu acredito que dá a impressão que só quem não respeita o meio ambiente são as crianças e os pobres. E não é por aí, Não né? é por aí. Quem tem poder na mão não tem nenhuma educação ambiental. As pessoas querem usar o meio ambiente para ganhar dinheiro. Quando é na hora de recuperar o rio, na hora de tirar a poluição, usam nossos impostos para poder. Então, o lucro é privado. Sim. E o prejuízo é socializado. Aí, em vez de ter dinheiro para construir escolas melhores, transformar a educação em prioridade nacional, quando está na hora de criar postos médicos melhores, não tem dinheiro, porque o dinheiro está sendo gasto para corrigir a coisa que os ricos produziram, destruir o meio ambiente para ganhar dinheiro. E não funciona, a coisa não anda, né? Eu acho o seguinte, nós temos que pensar que o meio ambiente saudável, a conservação das florestas, dos rios, é a maior riqueza que tem no Brasil. As mercadorias não são riqueza. As mercadorias são bens de uso que são comercializados. Nós necessitamos delas, mas se for à custa da destruição do país, do território, do meio ambiente, não compensa desenvolver. Isso não é desenvolvimento. Não é sustentável, né? Não é sustentável. E o desenvolvimento sustentável é só aliar empreendedorismo, que os empresários têm grande valor, os fazendeiros, nós respeitamos muito o trabalho deles, eles geram empregos, mas eles têm que também usar a inteligência que Deus deu para eles. Ter uma visão do todo, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz.